Olá, hoje vamos começar com uma frase que para muitas pessoas é bastante polêmica. A frase diz: quem se ajoelha, eleva-se. Uma frase que envolve um sentido de renúncia, que também é uma palavra bastante polêmica para muitas pessoas. Muitas pessoas têm a ideia de que renunciar é ceder, é aceitar algo no sentido negativo, mas não é bem assim e nós vamos ver isso hoje através de uma pequena história. Hércules tinha 12 trabalhos, 12 tarefas. Dizem que essas tarefas que foram colocadas a ele mesmo as pediu. Isso já é interessante, porque se nós observarmos a nossa vida, grande parte daquilo que nos cabe viver foi indiretamente ou não provocado por nós, porque nós buscamos em algum aspecto, de alguma forma, a elevação, a ampliação da consciência, o crescimento espiritual, e para que esse crescimento se dê, é necessário que nós também busquemos algumas experiências, e muitas delas desafiadoras, até mesmo dolorosas. Então, quando Hércules vive a tarefa, o desafio de 12 tarefas, de 12 lições na vida dele, existe essa ideia de que foi a própria alma, o próprio ser interno de Hércules, buscando elevar-se, buscando o aprimoramento, que pediu a Zeus, na época Júpiter, né? O deus dos deuses mitológicos, pediu a ele que desse a ele essas 12 tarefas, que também eram chamadas de 12 expiações. Nós vamos falar da oitava tarefa, que é um outro número interessante, o 8. É um número que envolve estratégia, envolve o desenvolvimento de recursos próprios, o aprimoramento daquilo que eu tenho como dom. O 8 trabalha muito com essa ideia de inteligência, de capacidade, inteligência talvez emocional, né? De capacidade de reagir às tarefas que nós indiretamente buscamos, né? 12 tarefas é também um número interessante. 12 é um número que trabalha com os ciclos. 12 horas, 12 apóstolos, 12 meses. São ciclos que envolvem um período onde eu devo me empenhar, um ciclo onde eu devo viver e me empenhar para trabalhar as minhas tarefas, como a gente está dizendo aqui, não é? Hércules tinha essas 12 tarefas que representam todo um ciclo de aprendizado. E a oitava tarefa era justamente a tarefa onde, antes dele se envolver com esta lição, com esta missão também, o seu mentor diz: olha, você não se esqueça de quem se ajoelha, eleva-se. E aí entra esse sentido de renúncia que nós vamos conversar um pouco hoje. Quem se ajoelha, eleva-se. A tarefa envolvia um pântano, o pântano de Lerna. Era algo muito sombrio, era algo muito carregado de uma energia densa, de um cheiro muito fétido, muito podre. Era um lugar muito difícil de se locomover, de andar por aquele local. Era algo que exigia muito o tempo todo, para quem se propusesse ir até ele. Esse pântano de Lerna, como se já não bastasse, o próprio local também era onde habitava a Hidra, o monstro de Lerna, a Hidra de Lerna, que ficava justamente no pântano e enfiada ali no meio de toda aquela água suja. Hércules deveria enfrentar a Hidra. Ele deveria ir até lá e lutar com este monstro do pântano. O pântano, esta região sombria, ela representa a nossa sombra, aquilo que nós teríamos que visitar e que trabalharmos dentro de nós próprios. Então o pântano é aquele lugar que tem uma aparência repugnante, uma aparência mais pesada, assustadora, justamente porque ele trabalha com tudo aquilo que envolve culpa, vergonha e tudo aquilo que assombra
se refere, este aspecto, essa parte nossa que encerra e que reserva ali grandes segredos a nosso próprio respeito, não é? A oitava tarefa, o 8, o número da destreza, da estratégia, da mobilização de recursos, também envolve a necessidade de visitar a sombra, de ir a este mundo das sombras, ao mundo do pântano. E ele chegando ali, ele teria que se defrontar com a Hidra, com este monstro do pântano. O monstro, o que contam é que ele tinha 9 cabeças e que as cabeças representavam instinto, vícios, emoções e tudo aquilo que a sombra acaba retendo, guardando, mantendo ali preso. Então os nossos vícios, os nossos pequenos segredos, aquilo que nós não ousaríamos dividir, compartilhar com ninguém, os nossos ódios, os nossos rancores, essas emoções que a gente traz de inveja, por exemplo, e outras mais. As cabeças da Hidra representam esses sentimentos e esses vícios, como eu disse a vocês. O que contam também é que cada vez que uma cabeça era cortada, era ceifada na briga, na luta, 2 cabeças nasciam no lugar daquela. Então, as armas, os recursos de um guerreiro, ali nada valia. Ali nada poderia ser verdadeiramente útil a ele nesse confronto com o monstro de Lerna, a Hidra de Lerna. E ele vai caminhando naquele lugar, naquela região sombria, que é quando simbolicamente a gente enfrenta a si mesmo. Nós começamos a trabalhar e a procurar olhar a si próprio de uma maneira mais estratégica, que é a oitava, o 8, a oitava tarefa, o número 8. Quando ele finalmente se depara com o monstro, com a Hidra, ele começa a ter esse embate, esse confronto, e ele percebe que aquilo não estava adiantando nada. Ele ceifou uma das cabeças, né? Uma dessas 9 cabeças que representam justamente os nossos instintos, as nossas raivas, os nossos medos, e imediatamente 2 cabeças apareceram no lugar daquela. E ali ele lembrou do mentor dizendo: quem se ajoelha, eleva-se. E nesta hora ele renuncia a todas as armas, ele se ajoelha no pântano e ele ergue, ajoelhado no pântano, ele ergue a Hidra sobre a cabeça dele. Ele coloca a Hidra acima da cabeça dele. E a Hidra ali se torna um ser enfurecido e reage de uma forma ainda mais brutal. Mas ele resiste, os joelhos estavam dando a ele suporte, ele estava com os joelhos no fundo do pântano ali, no chão, e ali ele resiste e a Hidra começa a enfraquecer. E começa a enfraquecer e ele finalmente vence o monstro do pântano. E é uma história que a mim chama muito a atenção por isso, porque nós temos ali uma lição muito importante para o nosso caminhar. Temos o nosso mundo das sombras, temos, as pessoas sabem disso. Um mundo que nos é hostil, assustador, até mesmo repugnante, como era o pântano de Lerna. Para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso verdadeiro crescimento, num dos momentos da nossa vida, nós vamos entrar neste pântano. Vamos ter que nos envolvermos com aquela atmosfera. Vamos ter que olhar aquilo tudo de uma forma mais assim corajosa. Vamos mobilizar recursos, que o 8 se refere muito a isto, e vamos ter que lidar com aquelas coisas que ali estão, que envolvem, como eu disse a vocês, o medo, o ódio, o rancor, o ressentimento, os vícios, os segredos que nós guardamos de todas as pessoas, que as pessoas jamais imaginam que acontecem no meu íntimo. Então, essa história mostra que em um determinado momento é necessário. E as histórias que envolvem as tarefas de Hércules mostram também
que, de uma certa forma, o nosso eu interno, o nosso eu superior, a nossa alma, busca por estas experiências, por mais dolorosas que elas possam ser, porque é através dessa experiência, mesmo que ela nos afete e exija muito de nós, é através dessas experiências que a purificação, o autoconhecimento, o autoaprimoramento acaba acontecendo. A renúncia talvez seja o centro da história de hoje. Ajoelhar-se é no sentido de você negar o seu ego, de você não olhar a vida através do seu pensamento, através das suas impressões racionais. É de você perceber que talvez a vida precise, num determinado momento, você passa a necessitar disso. Você passa, sem saber, a pedir por isso. A vida necessita e você precisa buscar um complemento, um autoaprimoramento, um autoconhecimento, ampliar a sua consciência a respeito das coisas. E isso só acontece na renúncia. Você não vai conseguir se elevar enquanto você não renunciar. Então, se ajoelhar é no sentido de você abrir mão desses recursos que você desenvolveu para enfrentar a vida através do ego. Não há ali como lutar com aquele monstro com espada, com escudo, com faca. Você ali vai ter que lidar com aquilo, observando, aceitando aquilo da forma que aquilo se mostra. Porque é na hora que eu renuncio que aquilo começa a ser visto como realmente é. Conta a história que quando o monstro foi levantado, né? Quando Hércules ergueu o monstro sobre a cabeça, ele ficou exposto a uma claridade que enquanto ele estava no pântano ele não era exposto. E aquela claridade começou a afetá-lo. Era muito pouco a claridade do pântano, mas era o suficiente para atingir aquele monstro. E aí me vem um pensamento que é do apóstolo Paulo, de São Paulo, que diz que tudo que você traz à luz, tudo que você trouxer à luz, vira luz. E o que é trazer à luz? É você renunciar à sua forma de criticar, de avaliar aquilo. É você começar a olhar aquilo a partir de uma parte muito interna sua, que sabe que aquilo tem que ser visto e tem que ser aceito de uma forma mais elevada, mais profunda, e não mais através da crítica, da raiva e de medo e de todos esses sentimentos que nós guardamos na maior parte das vezes no pântano, no mundo das sombras. Então é uma mensagem para mim muito significativa que eu costumo trazer comigo, o quanto eu no meu dia a dia, o quanto no meu caminhar eu estou disposto a renunciar ao pensamento, à crítica e a uma visão mais racional e colocar no lugar daquilo a observação. A renúncia traz essa abertura, a renúncia faz com que você perceba melhor como as coisas são, como as coisas podem te ensinar. E isso só é feito quando você dissolve, quando você põe esta carga que o ego traz para a vida, para o dia a dia, você coloca ela no segundo plano. A oitava tarefa de Hércules é uma tarefa muito mais do desafio de renunciar àquilo que ele tinha como recursos e armas do que de destruir o monstro em si. E isso me lembra um outro aspecto que eu acho que fecha a nossa conversa de hoje, né? Que é a dança. Muitos rituais de dança mostram essa renúncia. Porque no momento em que você dança, dependendo do tipo de dança, do tipo de música, você vê que tem muitos rituais religiosos e os animais praticam as danças, inclusive de cortejamento. Algumas dessas danças são verdadeiros rituais sagrados, se você pensar. Me vem à cabeça, quando eu falo aqui com vocês, do galo silvestre. A maneira que o galo silvestre se movimenta e dança é algo que mostra a sintonia que ele estabelece com a vida, com a existência. Então, o ato de dançar, muitas vezes, nas práticas religiosas, como eu disse a vocês, representa isso. Representa o quanto naquele momento eu renuncio ao meu eu, ao meu ego,
e eu me coloco em sintonia com algo maior. E naquela hora eu me torno mais amplo. Naquela hora eu estou mais aberto, naquela hora eu não estou vendo nem vivendo a vida a partir de uma individualidade. Então a dança também é uma forma de uma tarefa dessa ser realizada, desde que ela represente a sintonia com as coisas elevadas, com a abertura para que eu possa verdadeiramente desfrutar, seja da natureza, seja da música em si, ou seja da vida como um todo. Vamos ficar então com esta frase na cabeça: quem se ajoelha, eleva-se. E vamos pensar de que maneira isso pode nos ser um lema, algo muito útil para o nosso dia a dia. Muito obrigado.